gente fez uma live com a resolução das questões da FUVEST, só que a gente teve um problema com o início da live, então as primeiras 3 questões acabaram não ficando boas. Então a gente está regravando a resolução dessas 3 questões. Se você está vendo essas 3 primeiras questões aqui nesse vídeo, você pode dar uma olhada no resto das resoluções em outro vídeo que a gente fez da live, que eu vou deixar o link num card aqui no YouTube ou aqui na descrição aqui embaixo, tá? Então se você quiser ver as outras questões de biologia resolvidas e comentadas, dá uma olhada na nossa live, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai resolver as primeiras 3 questões da prova. Deixa um like aí, se inscreve e acompanha a gente também nas redes sociais. Vocês vão ver que aqui tem as nossas redes sociais, Insta Biológica, Pedrão Biólogo e o Lu Seifert, que é esse rapaz aí que está agora na tela, que vai resolver essa primeira questão, que é a questão 26. Certo, Lucão? Certo, bora lá então. Então, Adorei bora. esses negócios de coraçãozinho aqui. Vamos lá. Beleza, então a questão tá na tela aí, manda ver. Vamos lá então, gente. Prova V da FUVEST, questão 26. Essa questão, ela é relativamente simples se você entender muito bem o que os gráficos estão querendo dizer e lembrar dos termos que estão enunciados. Como a maioria das questões da FUVEST, ela é objetiva, né? Então, lembrando dos termos e olhando os gráficos, analisando, você consegue fazer ela. Não tem nem tanto o que falar, mas vamos a ela então. Os gráficos mostram a variação nas taxas de emigração, imigração, mortalidade e natalidade de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. Vamos trabalhar nos termos aqui. Lembrem que emigração é a taxa de saída de pessoas, populações, organismos de determinado ambiente, ou lugar, local, enfim. Imigração é a entrada de pessoas, organismos em determinado ambiente ou local. Mortalidade é a taxa de indivíduos que morrem nesse local. E natalidade é a taxa de indivíduos que nascem nesse local. Tudo bem? Então, com isso aí dá para você fazer uma projeção de como vai ficar determinada população ao longo do tempo, tendo esses 4 parâmetros. Então, com base no gráfico, o tamanho dessa população deve. Vamos dar uma olhada ali nos gráficos. Falando do primeiro, que é o do canto superior esquerdo, ele está mostrando para a gente a taxa de emigração, ou seja, a taxa de indivíduos que vão sair desse ambiente nesses 20 anos. Perceba que ela está constante, beleza? Então, nesses 20 anos, tem uma taxa de 200 indivíduos que saem do ambiente por ano. O segundo gráfico, que é o do canto superior direito, está falando da taxa de imigração, que são os indivíduos que entram nesse ambiente ao longo dos 20 anos. Perceba que o que está acontecendo está subindo. Essa taxa de imigração, ela aumenta conforme vão passando os anos. Tudo bem? Passa dos 200 indivíduos, como vocês podem ver, por ano. O terceiro gráfico, que é o do canto inferior esquerdo, está falando das taxas de mortalidade, ou seja, de indivíduos que morrem durante esses 20 anos, e ela também é crescente, se vocês repararem. Ele é um gráfico crescente, então vai morrendo cada vez mais indivíduos nesse ambiente ao longo desses 20 anos. E o último gráfico, do canto inferior direito, é o da taxa de natalidade, ou seja, indivíduos que nascem nesse ambiente ao longo dos 20 anos, e é constante a natalidade dessa população. São 200 indivíduos por ano durante esses 20 anos. Beleza? O que a gente tem que ver aqui? Percebam que os gráficos de emigração, que é saída, e natalidade, que é nascimentos, eles são constantes e eles têm exatamente o mesmo valor. Então você percebe que eles se anulam? Por quê? Porque o mesmo número de indivíduos que estão saindo desse ambiente é o mesmo número dos indivíduos que estão nascendo. Então, para cada 200 indivíduos que saem, 200 nascem. Então, fica em equilíbrio, tudo bem? A emigração e a natalidade se equilibram. Então, esses dois gráficos estão se equilibrando. E agora, se a gente olhar os outros dois, que é o da imigração e o da mortalidade, percebam que eles também se equilibram. Por quê? Lembra que mortalidade, né? Se um indivíduo morre, ele sai fora da população. Então, você tem um gráfico aí crescente de mortalidade que é exatamente igual ao gráfico de imigração.
Então, a mesma quantidade de indivíduos que estão morrendo ao longo desses 20 anos estão sendo compensados pelo mesmo número de indivíduos que estão chegando nesse ambiente. Então, percebe que tudo está se equilibrando aí. Quem nasce está se equilibrando com quem sai e quem morre está se equilibrando com quem chega. Beleza? Então, o que vai acontecer com essa população durante esses 20 anos? Ela vai se manter constante, porque está tudo se equilibrando. Não tem, essa população nem cresce, nem diminui. Tudo bem? Vamos ver se a gente acha uma alternativa assim. A. Diminuir nos primeiros 5 anos e manter-se constante no restante do período. Não é isso, já sabemos. Tá? Chegamos à conclusão aqui que essa população vai se manter constante. B. Manter-se constante nos primeiros 5 anos e diminuir no restante do período considerado. Diminuir não vai diminuir nem aumentar. Então essa questão está errada também, essa alternativa. C. Diminuir continuamente ao longo do período. Diminuir, não, tá? D. Manter-se constante ao longo do período considerado. Olha aí, peraí que eu vou até fazer um coração aqui. Ó. Essa é a resposta certa, beleza? Então, manter-se constante ao longo do período considerado. A resposta certa é a letra D de Darwin. Mas vamos para E. Aumentar, já pode excluir, nos 5 primeiros anos e diminuir no restante do período considerado. Então, o segredo dessa questão é conseguir interpretar esses gráficos e lembrar dos termos. Tá? Fazendo isso, você consegue resolver. Beleza? Então, é isso, gente. Voltando então aqui para a câmera, para aparecer nós dois aqui, acho que a questão que a gente falou, ela te dá algumas informações, você tem que trabalhar com elas, você tem que estar familiarizado com os termos, acho que principalmente imigração e emigração, para não confundir, e a partir disso você consegue resolver a questão. Não achei ela muito difícil não, achei ela razoavelmente ok. A questão-chave é os termos, né? Ela é uma questão que, quando se entende, ela fica mais simples, né? Mas eles tentaram confundir, primeiro colocando 4 gráficos, e ainda emigração e imigração, que todo mundo confunde. Mas sabendo disso, realmente você consegue fazer. É uma questão média, assim. Média para fácil, imagino eu, assim colocaria. Se eu puder dar um pequeno macete, eu falei até para o Lucas, né, o meu macete para não confundir imigração com imigração é que emigração é com E de exit, que é saída em inglês. É meu jeito de lembrar, é um jeito meio esquisito? Mas funciona para mim, talvez funcione para você. Talvez não funcione e você encontra outro macete aí para lembrar, gente. Mas isso é uma boa, pô. Me ajuda bastante, né? Para quem vai que tem gente aí que também consegue lembrar por outros. Beleza? Então acho que fechou essa resolução. Vamos para a próxima. Então a gente vai para a próxima questão. Questão que quem vai fazer a resolução é o Felipe. Então ele entra e eu saio. Belezinha? Beleza, Felipe. Manda ver aí na resolução. Bora! Questão 27, que aborda um texto ali bem curtinho. E vocês vão ver que esse texto é muito importante para a questão. Vamos lá. Uma variedade de milho BT, foi modificada com inserção de genes da bactéria Bacillus thuringiensis, que produzem proteínas CRI, tóxicas para insetos como as lagartas que atacam suas lavouras. Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Para aqui. Tá vendo que nesse começo do texto é importante pensar no seguinte: o que ele está te falando? Ele está falando de um milho que tem uma modificação genética, colocar um gene de uma bactéria numa planta. E isso vai fazer com que as lagartas que atacam as lavouras do milho, elas serão mortas por causa dessa inserção genética. O que a gente está falando aqui? Qual é o conceito aqui? O que a gente vai abordar? A gente vai abordar sobre a tal da transgenia. Então, o milho, agora transgênico, ele tem uma forma de se proteger da praga, que é a lagarta. Tudo bem? Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Ele ainda fala como essa proteína vai acabar matando esses insetos. Isso é um ponto importante para se pensar. Qual é a ideia de fazer com que esse milho não seja atacado por pragas? Pelo motivo de que quanto mais milho intacto, melhor, né? Você tem mais produto. Vamos continuar aqui o texto.
Em aves e mamíferos que também se alimentam de milho, as proteínas CRI são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais. Ou seja, aves e mamíferos não vão ter problemas com essa proteína, só as lagartas ou os insetos que vão consumir este milho. A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um negativo dos efeitos dessa modificação genética do milho para o ser humano é. Então, a ideia aqui é falar de um ponto bom e um ponto ruim do transgênico, que a gente está no texto, a gente está falando do texto, então tem que ser direcionado ao texto que ele te deu, e que como isso vai ser útil ou bom para nós. Vamos focar só no aspecto positivo. Vamos lá, letra A, aspecto positivo, só focar no aspecto positivo. Aumento do valor nutricional do milho. De acordo com o texto, aquela modificação transgênica tem relação com a melhoria do alimento como um todo? Esse alimento vai ficar mais forte ou mais nutritivo? Tem a ver com isso? Não, né? Não tem essa relação. Então, essa alternativa A você já pode descartar esse aspecto positivo. Porque o valor nutricional não tem relação com aquilo que foi passado no texto. Tudo bem? A letra B, menor tempo de maturação dos grãos. Nesse caso, a gente está focando em quê? Numa praga que ataca o milho já pronto para ser consumido. Então, menor tempo de maturação dos grãos seria como se fosse o milho se desenvolver mais rápido. Isso tem a ver com o que é dito no texto? Não, também não. Então a B você também descarta. A alternativa B você também descarta, porque o aspecto positivo não tem relação com aquilo que foi colocado no texto. Letra C, facilitação da polinização das plantas. Aí é um ponto que você pode pensar, por quê? Se as pragas não vão ser usadas e quem vai consumir esse milho vão ser aves e mamíferos, pode acontecer uma polinização através deles, das aves e dos mamíferos, ou seja, pode acontecer essa facilitação na polinização das plantas. Então, letra C, dá para deixar. Tem uma certa relação. Letra D, economia de água pela redução da irrigação. Cara, isso tem a ver com o texto. O texto foca algo relacionado com a diminuição de água para se produzir o milho? Não, não tem essa relação. Como não tem essa relação, é muito provável que isso não vai ter a ver com o texto e não é uma questão correta. Tudo bem? Então a letra D também dá para descartar. Vamos para E. Maior produtividade das lavouras de milho. Essa tem relação, porque você está lidando com uma praga que consome milho, e se você não tem essa praga, você vai ter mais milhos, mais espigas para serem vendidas. Então a produtividade tem a ver. Então a letra C e a letra E a gente considera. Beleza? Então vamos agora para o aspecto negativo. Já da C e da E, como a gente já está descartando A, B e D, não precisa escrever o aspecto negativo dessas três. Vamos para a letra C. Risco da extinção local de aves e mamíferos insetívoros. Tem gente que vai pensar o seguinte, talvez isso possa acontecer, porque essas lagartas elas são alimento para algum tipo de animal e esse animal não vai ter essa lagarta para consumir. Mas é um ponto. Quando é uma praga, tem uma diferença. A praga causa uma explosão de nascimentos de insetos, nesse caso aqui, tá? De lagartas. Por quê? Porque tem muito alimento. Tem muito alimento, vai dar para procriar mais. Então, existe uma quantidade de lagartas para serem consumidas na natureza. A praga, ela tá ali só para ter esse crescimento e consumir aquele milho. Claro que aves que consomem, né, ou mamíferos que consomem esses tipos de lagarta, eles vão consumir mais se estiverem ali na plantação? Provavelmente sim. Mas eles não vão ser extintos se não tiver na plantação. Eles vão continuar sobrevivendo dentro da natureza com o número de lagartas que tem na natureza. Então, isso não realmente vai funcionar. Não vai ter essa extinção, esse risco de extinção, porque na natureza já está servindo com aquilo que precisa, com aquilo que tem. A praga no milho, nessa plantação de milho, é uma forma anormal de crescimento desses insetos. Então, essa letra C
esse aspecto negativo você pode descartar ele dentro das outras afirmações também. E aí vai sobrar a letra E. Possibilidade de surgimento de lagartas resistentes à proteína CRI. Pode acontecer. Vai ser uma espécie de seleção artificial, uma seleção em que o homem está induzindo essa seleção, porque ele que mudou o milho, mas vai ter lagartas que vão conseguir sobreviver mesmo consumindo esse milho com proteína CRI. E essas lagartas vão se proliferar, e aí vai ter uma resistência, e essa resistência pode acontecer, e aí pode ter outras modificações no milho para que essa resistência seja eliminada. Tudo bem? Então, a resposta correta é a letra E. Letra E de elefante é a resposta correta da nossa questão 27. Dá pra gente considerar que essa questão, ela, como você falou, ela é bem de interpretação de texto, né? Você tem que interpretar o texto e relacionar o texto com as alternativas. E tem alguns conceitos aí que você tem que lembrar, como transgenia, seleção artificial, que acontece ali em relação à lagarta, né? Coisa que a gente vê acontecendo também, por exemplo, com bactéria, em relação ao antibiótico, né? A gente tem que lembrar que não se deve tomar antibiótico sem receita, sem indicação médica, porque senão você pode estar ajudando a selecionar uma linhagem resistente aí de bactérias, e ninguém quer isso. Mas é isso, eu achei que é uma boa questão, uma questão interessante. Mais alguma coisa a comentar? É isso mesmo, é uma questão que ela é sutil, né? Uma questão que tem uma sutileza ali com a interpretação, e se você não presta atenção nisso, você pode errar a questão, porque, de novo, as outras afirmações, os aspectos negativos, eu nem comentei, porque tinha algumas que têm relação com aquilo. Tem. Só que o aspecto positivo está errado. Então você erra nessa. De novo, não é uma questão, nossa, muito difícil, mas é uma questão que, para se enrolar, é fácil. Beleza, então. Então agora a gente vai para a resolução da próxima questão, beleza? Então vamos lá para a resolução da questão 28 da prova B da FUVEST de 2021. Essa questão aqui diz para a gente que a genealogia a seguir representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. A mulher 3.2 está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. Então, né, aqui, geração 3, indivíduo 2, essa mulher que está grávida ainda não sabe o sexo do bebê. A relação correta entre o padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia e a probabilidade de que a criança seja afetada é. Então, basicamente, a questão pede da gente a identificação do padrão de herança dessa característica, né? E também pede a probabilidade de que a criança seja afetada, tá? Então, primeiro, a gente tem que ir atrás da questão do padrão de herança dessa característica, com a ajuda também desse heredograma, certo? Onde os indivíduos pintados são afetados e os não pintados não são afetados. O que acontece? As alternativas oferecem para a gente basicamente 3 opções. Ligado ao X recessivo, né? Ligado ao Y e ligado, ou melhor, autossômico recessivo. Para conseguir identificar o padrão de herança, eu vou mudar aqui a tela, para essa tela em branco, para que eu possa representar a questão do padrão de herança, de como identificar o padrão de herança. Primeiro, para identificar um padrão de herança autossômico. O grande segredo para identificar um padrão de herança a partir de um heredograma é sempre pensar e se. E se o padrão for autossômico recessivo, se ele for autossômico dominante, se ele for ligado ao X dominante, se ele for ligado ao X recessivo, será que se encaixa nesse heredograma que é me apresentado? Será que faz sentido? Então, a grande questão aqui é pensar e se, tá? E se. Então, vamos começar pela lógica do autossômico, tá? Autossômico. Depois eu vou para características ligadas ao X ou ao Y, né? Lembrando que autossômico é uma característica que é proporcionada por um gene que não está no cromossomo sexual, que está em qualquer um dos outros cromossomos. A gente chama de característica autossômica. Por exemplo, vamos pensar se a característica ela pode ser dominante, autossômica dominante, tá? Tanto para autossômica dominante quanto para autossômica recessiva, a dica é procurar um padrão, tá? Vocês vão procurar o seguinte, sempre. Vão procurar um casal que tenha filhos, mas esse casal tem que ser idêntico entre si e com pelo menos um filho diferente, tá? Um filho diferente,
Então, eles podem ter quantos filhos que sejam. O que eu quero dizer com idênticos entre si? Pode perceber aqui que nesse desenho que eu fiz, eu tenho o homem, né? E a mulher, e eles são ambos não afetados, tá? Eles não estão pintados. Isso significa que ambos são idênticos entre si, eles são iguais. Ou eles são ambos não afetados, ou ambos afetados, tá? E eles têm que ter o quê? Além disso, além de serem idênticos, eles têm que ter um filho diferente deles. Ou seja, aqui tem um filho que é igual, que não é afetado, né? Que é uma filha, na verdade. E aqui você tem um filho, mas que ele é afetado. Então ele é diferente dos pais. É esse padrão que você vai buscar, tanto para identificar o padrão autossômico dominante, como recessivo. Tá? O que você tem que pensar? Seguinte, se esse padrão aqui é dominante, isso significa que quem tem a característica tem o gene dominante, né? Ou seja, tem o azão. Então esse filho aqui tem azão. Se ele é azão, azinho, a gente não sabe, tá? Mas o importante é que ele tem um azão. E todos que não têm a característica é porque não tem o alelo dominante, ou seja, são todos azinho, azinho, tá? Então, no caso, tanto o pai quanto a mãe, no caso aqui também a irmã, seriam ambos azinho, azinho. É possível que isso aconteça, né? E se, de acordo, olhando essa analogia, e se o padrão fosse autossômico dominante, será que isso aconteceria? Não. Por quê? Porque ambos os pais sempre passariam o quê para os filhos? Azinho, 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 azinho. Eles sempre passariam azinho. A filha pode ser azinho, azinho. Agora o menino, né? Ele não pode ter esse azão. Esse azão veio da onde? Né? Então, o que a gente pode concluir é que para esse tipo de heredograma que eu representei, a gente não pode ter o padrão autossômico dominante. E se a gente voltar lá para a página da questão, a gente vai ver o quê? Que a gente tem um heredograma igual ao que eu representei. Na verdade, dois trechos desse heredograma são iguais. Aqui eu tenho um casal que é igual entre si, não afetado, e ele tem pelo menos um filho afetado, que é esse homem. E esse outro casal aqui é quase uma repetição, né? Os dois não são afetados e eles têm aqui um filho não afetado, tá? Então, se vocês puderem ver, voltando lá para outra página, é exatamente o mesmo caso que eu tenho aqui. Eu fiz de propósito igual para vocês poderem identificar que esse exemplo aqui é um exemplo em que não pode ser um padrão autossômico dominante. O que não é um problema, a princípio, identificar isso. Por quê? Porque as alternativas nem dão essa opção. Mas, seguindo essa lógica, né, o que a gente pode ver? Então, ainda considerando aquele heredograma, né, igual o da questão em que eu tenho pais não afetados com um filho afetado, será que é possível que esse padrão de herança seja autossômico recessivo? Bom, se é recessivo, então o indivíduo que tem essa característica, ele tem que ser azinho, azinho, porque para manifestar a característica recessiva, eu tenho que ter os dois alelos recessivos. Já os pais que não apresentam característica, eles têm que ser azão alguma coisa, porque basta ter um azão para eu não apresentar característica. Nessa configuração, é possível que eles tenham um filho afetado? Sim, porque ambos podem ser heterozigotos e apresentar um azinho, né, que não está se manifestando devido ao azão, e eles podem ambos passar o seu azinho para o filho, e ele pode apresentar essa característica. Por isso, é possível que, por esse heredograma, o padrão de herança seja autossômico recessivo? Sim, é possível, ok? Então, voltando aqui para a nossa questão, a gente pode ver o seguinte, que a gente deve considerar as alternativas D e E. Elas podem estar corretas, tá? Vamos ver essa daqui, ligado ao Y. Ligado ao Y é muito simples, tá? Basicamente o que acontece é que o homem, ele é XY. E a mulher é sempre XX. Então, doenças ligadas ao Y vão estar presentes apenas nos homens. E mais do que isso, o homem, quando ele tem filhos, ele passa sempre para suas filhas mulheres, né? Ele sempre vai passar o quê? Ele sempre vai passar o X, tá? Porque ela tem que ser XX. Então, ele passa o X, a mãe também passa um X, e aí ele acaba tendo uma filha. Agora, se a mãe passar um X, como ela sempre passa, e o homem passar o Y, aí ele vai ter um filho. E o que acontece, então, é que o homem sempre passa para os seus filhos o quê? O seu Y. Então, com a característica sendo ligada ao Y, um homem que tem a característica vai passar sempre a característica para os seus filhos, porque ele sempre passa o Y. E a gente pode ver que esse cara aqui, por exemplo, ele é afetado. Se ele é afetado e a característica é ligada ao Y, ele teria que ter dado isso de quem? Do pai dele. E o pai dele é afetado? Não. Então, não pode ser ligada ao X, ou melhor, ao Y, quer dizer.
Então a gente pode descartar a questão de ser ligado ao Y. A mesma coisa aqui, né? Esse cara é afetado e esse cara aqui não é. Não poderia acontecer dessa forma se fosse ligado ao Y, certo? Vamos apagar aqui um pouco da bagunça que eu fiz. Agora vamos considerar outras possibilidades. Será que pode ser ligado ao X recessivo, como indicam as alternativas A e B? Vamos dar uma olhada. Então a gente tem que pensar se a característica é ligada ao X e recessiva, tá? Vamos pegar aquela mesma configuração que a gente já viu no heredograma, de um casal, tudo bem, que não é afetado, mas que tem um filho afetado e uma filha não afetada, tá? Vamos considerar então que se a característica é ligada ao X e recessiva, quem tem a característica tem o X recessivo, que eu vou representar por X azinho. Lembrando que esse indivíduo afetado, ele é um homem, então ele é XY, tá? Enquanto, por exemplo, esse outro homem aqui, que é o pai dele, ele também é XY, só que ele não é afetado, então ele seria X azão. A mãe não afetada, ela é X azão, porque ela não é afetada, e ela é X alguma coisa, a gente não sabe, ela pode ser X azão azão ou X azão azinho. A filha é igual a mãe, ela é X azão, mas ela pode ter um X azinho, a gente não sabe aqui, tá? Nessa configuração, é possível que seja ligada ao X recessivo? É possível, também é possível, porque caso essa mulher seja a X azão, X azinho, ela pode ter passado esse X azinho para o filho, e aí ele é afetado, porque como ele é XY, ele precisa de apenas um X recessivo para manifestar a característica. Então, sim, é possível também que essa característica seja passada pelo padrão de herança do X recessivo, tá? Retornando então aqui a questão, a gente vai ver que para concluir a resposta correta, né, a gente vai ter que considerar o segundo fator, que é a probabilidade da criança ser afetada. Que criança? A filha desse casal aqui, do casal 3,2 e 3,3, tá? Vamos considerar, por exemplo, essa probabilidade considerando que ela vai mudar dependendo do padrão de herança. Se ele for autossômico recessivo, como é que a gente teria que calcular? Vamos lá para outra lousa. A gente tem que considerar o seguinte, a gente está querendo saber a probabilidade do filho daquele casal ser afetado. Então, considerando que a gente tem um padrão autossômico, autossômico recessivo, a criança tem que ser azinho, azinho, então, para herdar a característica. Então, a gente sabe qual a chance dela ser assim, correto? Vamos voltar lá para a questão? O que a gente pode ver aqui? Que esse casal aqui, ele é azão alguma coisa, azão alguma coisa, né? A gente teria que calcular a chance desse filho ser azinho azinho. Isso dependeria da chance deles serem heterozigotos ambos. Existe uma chance de que a mãe seja heterozigota? Sim, porque ela tem um tio, né? Ou melhor, ela tem um tio aqui que apresenta a característica. Então, esse tio, ele herdou esses azinhos, teoricamente, dos pais. E esses pais podem ter passado um azinho para a mãe dessa moça. E essa mãe pode ter passado o azinho para ela. Então, existe uma chance, tem como a gente calcular isso aqui. Qual a chance dela ser azinho? Mas eu nem vou perder tempo com isso. Por quê? Porque a gente não tem informação nenhuma sobre o pai dessa criança, ou sobre a outra parte do casal. A gente não tem informação, então a gente não tem como saber se ele é azão, azinho, ou se ele é azão, azão. Então simplesmente não dá para calcular essa probabilidade. E por isso que a gente vai descartar as alternativas D e E, tá? Porque ele pode ser autossômico excessivo, esse padrão de herança? Pode, mas a gente não tem como calcular essa probabilidade aqui. Não tem, tá? Então resta pra gente a alternativa A e a alternativa B. Bom, deixa eu apagar aqui um pouco da bagunça que eu fiz para a gente poder de novo trabalhar com o heredograma da questão, tá? Bom, se a gente quer saber a chance do filho desse casal ser afetado, a gente tem que considerar o seguinte, também que a questão fala, caso ele seja menino, tá? Tanto para
para a alternativa A quanto para a alternativa B. Então, esse filho aqui, ele é x, y, tá? Para que ele seja afetado, ele tem que ser x, azinho, y. Então, a gente tem que considerar a chance dele herdar um x, azinho, tá? Bom, ele vai sempre herdar do pai o quê? O y. E ele vai herdar da mãe sempre o x. Então, a gente tem que considerar a chance da mãe possuir esse x, azinho. Existe uma chance? Existe, tá? O que a gente sabe? Já que o irmão dela, né, esse cara que é afetado, ele é afetado, ele com certeza é x, azinho, y, né, considerando o tipo de padrão de herança que a gente está considerando. Esse y veio do pai e o azinho veio da mãe. Então, essa mãe aqui, apesar de não ser afetada, ela com certeza é heterozigota, porque ela teve um filho com a característica, tá? Então, ela é xazão, xazinho. E existe uma chance dela passar isso para a filha, né? A chance é de quanto? Bom, essa moça ela tem 2x. Um veio do pai, com certeza. O outro veio da mãe. E qual dos dois alelos a mãe passou? O azão ou o azinho? A chance é de 50% para cada um. Então, a chance dessa mulher aqui ser x azão, x azinho, é de 50%. Por quê? A gente já sabe que ela é x azão. Quanto ao outro x, né, a chance dele ser azão é de metade. E a chance dele ser azinho é a outra metade. Então, ela tem aí 1/2, tá? 1/2 de chance de ter herdado esse alelo x azinho. E qual a chance dela passar esse alelo x azinho para o filho dela, para esse cara aqui? A chance é de novo meio. Ele vai receber o y do pai e ele vai receber 1 do x da mãe. Sendo ela xazão, xazinho, de novo a chance dela passar um ou outro é de novo meio, tá? Então a gente tem que considerar a chance de que para esse rapaz ele seja afetado, ele tem que receber esse xazinho da mãe. Mas primeiro a gente tem que considerar a chance dela ter herdado. Então essa daqui é a famosa regra do E da genética. Para que o filho seja afetado, a mulher tem que ter herdado o alelo da mãe e tem que passar isso para o filho. A gente acabou de falar que a chance dela herdar é meio e a chance dela passar também é meio. Na regra do E, a gente junta probabilidades, né, de coisas diferentes acontecerem, dela herdar e do filho herdar dela também. A gente multiplica essas duas probabilidades. Então você faz 1/2 sobre, ou melhor, vezes 1/2, né? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Opa! Matemática do biólogo aqui. Né? Falei 4 ainda e escrevi 2. 1/4 de chance do menino herdar, ser afetado pela característica, tá? Herdando esse alelo aqui. Então, o 1/4, que também é conhecido popularmente como 25%. A nossa resposta aqui não pode ser outra senão a alternativa B, que indica 25%, caso ele seja menino, tá? Então essa é a nossa resolução aí da questão 28 da prova da FUVEST, tá?